Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Escardo. No vídeo de hoje nós vamos falar como nós fazemos o deploy de um cluster EKS, que é um cluster Kubernetes, no Azure, usando o Terraform. E nessa configuração desse cluster, a gente vai ter esse cluster autenticado com o Azure AD Group, né, com o grupo do Azure, e usando o KubeLogin para a gente fazer a autenticação disso aí. É uma nova maneira que a gente tem para autenticar com o Cluster Kubernetes, né? A gente vai usar o KubeLogin, que é essa nova função. Eu vou compartilhar todos esses links. Aqui a gente tem um documento de como fazer a instalação, né? E para a gente pôr a mão na massa e fazer o deploy do nosso cluster, o que eu recomendo é que você clone esse repositório, né? Baixe e clone ele. E após você clonar ele, você abre o Visual Code. Visual Code entra na pasta e abre com o Visual Code, né? Aqui eu já estou na pasta, eu já fiz o clone, já baixei para minha máquina. E aqui a gente vai abrir o README. O README é onde a gente vai ter as informações sobre o que a gente precisa fazer, né? O primeiro ponto, se você não é familiar de como autenticar o Terraform com o Azure, recomendo você ler esse link. E esse outro link é para instalar o KubeLogin na sua máquina. Esses são os dois pré-requisitos para a gente poder utilizar o nosso template aqui. Né? O próximo passo, você tem que saber se está usando que máquina, Windows ou Linux. Se você estiver utilizando um sistema operacional Linux, você vai rodar esses dois comandos, que esses dois comandos são o quê? São variáveis que você vai criar. Mas fique atento, você tem que colocar informações aqui, você tem que colocar para saber qual o nome do seu usuário que você vai ter aqui. Então, vamos botar aqui win, -admin, e a senha você coloca aqui entre aspas, beleza? Depois você copia essas informações e cola no seu terminal. Eu já fiz isso por questão de segurança, para não compartilhar o usuário que a gente está tendo aqui no nosso sistema, né? Como nesse caso já foi feito, eu não preciso de muita informação. O que agora eu preciso é rodar esses comandos, né? Rodar o primeiro o Terraform init, porque ele vai inicializar o nosso template. O nosso template ele vai ter alguns providers externos que ele tem que usar, que ele tem que baixar para verificar se está tudo aqui. Beleza? O próximo a gente vai usar um Terraform Validate para validar a nossa configuração. Validar se toda a configuração está ok. O próximo passo, eu vou dar um Terraform Plan. O Terraform Plan é a forma da gente planificar ali todas as ações que vão ser feitas, né? Ele vai verificar, vai fazer as conexões necessárias e se tudo estiver ok, ele vai voltar para a gente uma informação verde, dizendo que tudo está rodando e como tem no nosso plan aqui, ele vai adicionar 7 recursos no Azure, não vai destruir nada e nem vai mudar nada, né? Que é a primeira vez que a gente está fazendo o deploy. O próximo passo é o Terraform Apply -auto-approve. O que é isso? É como se fosse dar um confirmar, sem a necessidade de você ter interagir com isso, né? Basicamente, essa forma. Então, eu vou continuar explicando enquanto ele vai estar rodando background no nosso sistema, né? Eu vou abrir outra seção aqui para ele esconder o que está fazendo e vou explicar o que está fazendo, né? Primeiramente, eu vou explicar o que a gente tem aqui no nosso template. No nosso template, ele vai criar um recurso no Azure, né? Com essa imagem aqui eu consigo explicar melhor. Ele vai criar uma subscrição, ele vai criar 2 recursos em seus grupos no Azure, um que vai ter o cluster, né, em si, e outro que vão ter os recursos do cluster, né, tudo que é necessário. Como nesse nosso cluster a gente está usando um cluster com Windows e Linux nodes, então eu vou fazer um deploy de uma aplicação que vai ter o banco de dados rodando num container Linux e o outro que vai ter um container rodando em Windows, né? E depois a gente vai expor essa nossa aplicação para a internet. Basicamente é isso, né? Estou criando aqui nosso cluster. Com essa informação aqui no presente momento é importante porque com isso eu consigo baixar as informações de conexão para o nosso Kubernetes Cluster, né? Com esse campo aqui eu habilito a integração com o grupo que eu vou criar, né? Com esse grupo aqui que eu estou criando, EKS Administrator, e o usuário que está logado, que você logou no comando easy login, vai ser assinado, vai ser introduzido dentro desse grupo, né?
são as variáveis que a gente está usando. Eu estou dizendo qual vai ser o location, qual vai ser a versão do Kubernetes Cluster, que no momento esse é a versão estável do AKS. Qual a versão o tamanho das máquinas que você quer, né? Quantos node pools, quantos grupos de clusters você vai querer para o sistema, e o Windows, o usuário do Windows e a senha do Windows, né? Que é necessário. O provider, também a gente tem que selecionar qual a versão que a gente está querendo, dos dois, tanto do Azure para fazer o deploy, quanto do Azure AD para a gente fazer a questão dos grupos. Estamos usando aqui o Data para pegar a informação do usuário local que está rodando e pegar o nome do grupo que a gente está criando, né? Então, basicamente é isso. Ele vai criar os node pools no nosso sistema, que a gente vai usar a versão do Ubuntu para ser o principal. Vamos selecionar o tamanho de disco, você pode alterar se você quiser. Aqui são configurações de network, que eu recomendo que você dê uma olhada, que isso tudo depende do tamanho do seu sistema, né? De quantos nodes você vai ter, quantas aplicações você vai estar rodando aqui. No nosso Windows Profile, a senha usuário que a gente setou, o tipo de autenticação, e que isso depende do resource group para poder ser criado. E depois o próximo passo vai ser o quê? Vai ser a criação do Node Pool Windows que a gente precisa. Como eu disse, a nossa aplicação vai ser um mix, então a gente precisa de criar um Node. Note que é bem parecido, né, com a criação do Pool em Linux, mas o Windows a gente coloca esses nomes. E a parte importante agora que a gente vai introduzir para testar todo esse nosso deploy. O primeiro ponto, a gente vai criar um resource, né, um local exec, que ele vai rodar essas linhas de comando localmente. Né? O primeiro ponto, ele vai lá e pega as credenciais do cluster com a informação de "-a", que é administrador. Nesse ponto, vamos utilizar o kubelogin, porque o kubelogin eu vou converter para o meu token de autenticação que eu tenho, baseado no Azure CLI, para poder fazer a conexão, porque sem essa linha ele não iria funcionar. E como eu te disse, eu estou fazendo o deploy da minha aplicação, né? Esse aqui é meu web app, aqui é meu banco de dados, e esse é o serviço que ele vai criar, o load balancer, que ele vai me dar um IP público, né, para a nossa aplicação. Nessa outra linha aqui, eu vou esperar esse IP público ser assignado para o meu serviço, né, no meu deployment, e depois eu vou mostrar no final do meu deploy qual IP público que foi assignado para isso, né? E mesma coisa, dependendo do step anterior para ser concluído. Então, nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo e vou pausar aqui para esperar o deploy acontecer, que ele demora mais ou menos entre 10 e 15 minutos, dependendo do tamanho do nosso cluster. E quando voltar, eu mostro para vocês como está. Obrigado e até daqui a pouco. Perfeito, pessoal. Nós já terminamos aqui de fazer o deploy do nosso cluster, né? E aqui temos as informações importantes para mostrar. Ele rodou esses comandos aqui, né? Então ele foi lá, pegou o código, pegou o token, autenticou com o kubelogin, fez o deploy da nossa aplicação e depois esperou essa nossa aplicação estar disponível e mostrou para a gente o IP público, né? Esse IP público onde a gente vai acessar a nossa aplicação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o que ele fez o deploy no Azure, o que ele fez, o que ele finalizou lá para a gente, né? Então vamos lá em recurso, a gente vai ver que esse foi o nosso recurso criado, né? O resource group criado. Note que esses três números meio são números randômicos, que a gente cria no random step que a gente tem lá. E automaticamente ele cria também esse grupo, baseado com o mesmo número do resource group e com o nome da localização, né? Vamos primeiro abrir esse primeiro resource group, que a gente tem o nosso cluster, né? Nosso cluster está aqui. E nesse outro resource group são os recursos que foram criados, né? As máquinas virtuais, né? Windows e Linux, as regras de firewall, o load balance e os IPs públicos, né? Tudo foi criado aqui e o nosso cluster também foi criado com sucesso, né? Tá rodando aqui com sucesso, 2 nodes e com autenticação no AD, né? Como toda a configuração que a gente fez. Basicamente é essa a configuração e agora o que eu quero mostrar para vocês é a nossa aplicação rodando, né? Então, nossa aplicação rodando, a gente vai pegar o IP público, né? Que ele gerou nesse processo,
e vamos colocar no nosso browser para a gente ver nossa aplicação rodando. Vamos dar um enter e nossa aplicação está aqui rodando, né? Quando você cria nessa primeira página aqui, ele só está usando o servidor web. Quando a gente vai para a parte de Sales Report, é onde ele está pegando as informações do banco de dados, né? E também a parte de Retail Map. Essa é uma aplicação que é distribuída pela Microsoft, né? Eu peguei eu descobri essa aplicação pelo James Philip, né? Que ele divulgou um disco mostrando como fazer isso em container com Nix. Eu uso esse exemplo aqui pra gente, né? Que ele usa uma aplicação ASP.NET Web with Blazor, usando um banco de dados Linux.